Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Benegas e hoje nós vamos falar da filosofia de Merleau-Ponty, também conhecida como filosofia da percepção. Lembrando que Merleau-Ponty faz parte da corrente de filosofia fenomenológica. Bora lá, gente? Vamos conversar um pouquinho então sobre esse filósofo. Então, gente, Merleau-Ponty, ele é um filósofo fenomenológico que ele passa a discutir a concepção ou a construção da percepção, tá? Então, eu quero que vocês pensem da seguinte maneira: como que você percebe o mundo? Como que o mundo ele faz sentido para você? Vocês já pararam para pensar nisso? Como o mundo ele é percebido por você é diferente como o outro percebe o mundo? Então veja bem, vamos refletir no momento que nós estamos passando, né? Nós estamos passando por um isolamento social devido ao coronavírus. Veja bem, eu tenho um conhecimento histórico de outras pandemias. Eu sou mais velho do que vocês, eu tenho mais idade, ou seja, a minha percepção de mundo, o que eu vejo sobre a situação atual que nós estamos vivendo, provavelmente seja muito diferente da de vocês, tá? Eu nunca passei por isso, porém eu já estudei sobre isso. Vocês estão vivendo a história como eu estou vivendo essa história. Porém, a percepção que nós temos sobre a história e sobre o mundo, ela é totalmente diferente uma da outra. Então, é nesse caminho que o Merleau-Ponty ele trabalha. Ele trabalha, portanto, na percepção, ou seja, a forma que o ser humano ele vê o mundo, tá? Então, para a gente começar a discussão sobre Merleau-Ponty, nós vamos fazer uma crítica ao método cartesiano de René Descartes, a dúvida metódica e o seu significado cogito ergo sum, ou seja, penso logo existo. Então, o que o René Descartes ele fazia? O René Descartes, ele, no seu método cartesiano, ele colocava em dúvida tudo. A única certeza é a própria dúvida. Então, veja bem, para o Descartes, eu posso duvidar do mundo. Porém, o Merleau-Ponty ele fala assim, mas espera aí, você está duvidando do mundo, mas você está vivendo esse mundo. Como que você coloca em dúvida alguma coisa que você vive? Ou seja, você não está levando em consideração a sua percepção. Ou seja, o que o Merleau-Ponty ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar a relação sujeito e a relação objeto, aonde nós somos sujeitos e objetos ao mesmo tempo. Então, nesse momento vocês estão me assistindo, cada um aí na sua casa. Eu estou olhando para uma luzinha branca na câmera, ao lado da câmera do meu notebook. Ou seja, eu sou o sujeito, eu estou percebendo um objeto. Ou seja, eu sou um ser pensante, porém o objeto, no caso a câmera, para quem eu estou falando nesse momento, não é um ser pensante. Ou seja, a minha percepção ela vai ser construída na relação sujeito e objeto. Ou seja, para vocês que estão me assistindo, eu sou sujeito de mim mesmo, mas eu sou um objeto para vocês. Ou seja, vocês estão criando uma interpretação de mim. Cada um de vocês aí na casa de vocês está construindo uma visão de mundo sobre mim. E essa visão de mundo, ela é individual, ela pertence a cada um de vocês. Ou seja,
ao mesmo tempo que eu sou o sujeito, eu tenho controle sobre os meus atos, os meus pensamentos, eu tenho uma percepção, eu sou um objeto. Por quê? Porque vocês estão fazendo uma interpretação sobre mim. Ou seja, eu posso pegar o meu celular aqui e fazer uma interpretação dele, mas ele não pode fazer uma interpretação minha. Por quê? Porque ele não é um ser pensante. Eu, sim, sou um ser pensante. Vocês são um ser pensante. Entenderam a relação sujeito e objeto? Ou seja, para Merleau-Ponty, nós somos sujeitos e objetos ao mesmo tempo. Então, dentro dessa perspectiva, vamos para o próximo slide, existe a ideia de corpo e existência. Eu juro, pessoal, que eu queria estar dentro da sala de aula para fazer essa experiência com vocês. Eu vou tentar fazer aqui virtualmente, tomara que dê certo, tá? Então, veja bem, o Merleau-Ponty, ele acredita que a percepção e a consciência, elas emergem de relações de situação entre sujeito e objeto no mundo e para o seu ser corporal. O que ele está querendo dizer? Gente, vamos brisar um pouquinho aqui, vamos filosofar. Olhem a sua mão. A sua mão, ela pertence ao seu ser, tá? Ou seja, tente fazer isso que eu estou fazendo. Tente mexer as suas mãos. Sinta a sua mão. Você está sentindo o seu ser. Perceba você mesmo, tá certo? Ou seja, quando você toca nas suas mãos dessa forma aqui, você está percebendo o seu próprio corpo, você está percebendo você mesmo. Essa percepção, ela produz uma linguagem. Essa linguagem, ela vai falar para você, a partir do momento que eu estou tocando, eu existo. Ou seja, o corpo, ele não se assemelha a um outro objeto qualquer do ambiente. Porque a partir do momento, qual que seria a brincadeira que eu faria com vocês se nós estivéssemos na sala de aula? Eu ia pedir para vocês colocarem as mãos dessa forma. E depois eu ia pedir para vocês colocarem a mão dessa forma, segurando o outro amigo. A mão do outro amigo. Vocês vão perceber que a percepção que você tem de segurar as suas próprias mãos, da percepção que você tem de segurar a mão do colega, é diferente. Então, imagine você pegar a sua mão aqui e agora pega um objeto próximo de você. Você percebe que a percepção que você tem das coisas muda? Muitas vezes a gente não sabe, a gente não consegue fazer essa percepção quando a gente toca o nosso próprio corpo. Mas, quando você toca um outro corpo, a percepção muda. Ou seja, a consciência que nós temos de mundo, ela interfere no campo perceptivo. Ou seja, gente, na onde que eu estou querendo chegar? Eu vou dar um exemplo dessa imagem. Olha que imagem bonita. Essa imagem aqui tem um casal que provavelmente recém-casados, eles tiraram essa foto linda. Aí próximo dela tem uma parte de água, tem ali uma cerca do lado. Então ficou uma foto visualmente muito bonita. Mas vamos olhar a próxima imagem. Olha aqui, essa é a imagem real. Esse fotógrafo que vocês estão vendo aí embaixo, ele tem uma percepção de mundo. Ele falou, olha, dessa poça d'água, desse ambiente que se você olhar de fora é horrível, como que eu vou tirar uma foto dessas? Ele constrói, voltando na foto anterior, essa imagem aqui. Por quê? Porque ele está colocando a percepção de fotógrafo dele e criando essa imagem linda visualmente. Então, aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que nós, seres humanos, nós construímos a nossa percepção de mundo. E essa percepção de mundo, pessoal, ela é construída historicamente. Ou seja, o que o Merleau-Ponty fala que é muitíssimo importante, tá? Que nós, como seres históricos, ou seja,
o momento histórico que nós estamos passando, tá? Ele acaba interferindo na nossa percepção de mundo. Ou seja, quando acabar esse isolamento social, vocês podem ter certeza que a percepção de mundo que vocês têm irá mudar. Eu mesmo, eu estou dialogando com vocês agora por essa câmera e confesso que é muito ruim, porque eu não estou vendo as interpretações de vocês, eu não estou conseguindo conversar nesse momento com vocês. Então vocês podem ter certeza que quando nós voltarmos a estudar juntos dentro da sala de aula, a minha visão de mundo, a minha percepção, ela vai ter mudado. E eu, com certeza a percepção de mundo de vocês irá mudar também. Por quê? Porque nós somos seres históricos. Então, a história que nós passamos, o momento histórico que nós vivemos, acaba interferindo na nossa percepção de mundo. Compreenderam? Então vamos para o próximo slide. Comunicação, linguagem e significado. Ou seja, Merleau-Ponty ele vai falar o seguinte, que para nós construirmos essa percepção de mundo, tá? A comunicação e a linguagem, elas são extremamente importantes. Por quê? Nós somos corpo, né? A nossa percepção, ela parte, como eu falei para vocês, dessa sensibilidade que nós temos, tá? E o nosso corpo, ele é capaz de transmitir mensagens, ou seja, quando eu transmito uma mensagem com o meu corpo, eu estou utilizando uma linguagem. Então, por exemplo, estou fazendo, né, esse movimento com as minhas mãos. Eu estou tentando passar uma linguagem que, para cada um de vocês, pode ser interpretada de uma maneira diferente. Ou seja, o gesto, para fazer sentido, ele tem que ser assimilado pelo outro. Ou seja, observem aí os gestos que eu coloquei nessa imagem, né? Ou seja, quando eu faço isso, quando eu faço isso, quando eu faço isso, quando eu mostro a língua, cada um de vocês terá uma percepção de mundo, ou seja, terá uma interpretação desse gesto. Para esse gesto fazer sentido, tipo isso aqui positivo, vocês estão indo bem, pode continuar. Precisa que o significado que eu tenha desse gesto seja o mesmo significado dentro da sua percepção. Ou seja, o gesto ele é extremamente importante para a comunicação, porém, o gesto ele só adquire um significado quando ele pode ser assimilado pelo outro. Então, por exemplo, às vezes você está conversando com seu amigo, sei lá, pelo WhatsApp, e você fala assim, tá bom. Você responde assim, tá bom. A outra pessoa que está do outro lado, como só está escrito, tá bom. Eu falo, nossa, você pode falar, nossa, que grosso, por que ele respondeu isso? Por quê? Porque ele não está, quando você recebe essa mensagem, essa linguagem, no caso, você não está ouvindo o tom de voz dele. Então, você pode interpretar como que eu posso dizer para vocês? Como se aquilo fosse, eu vou responder qualquer coisa, tá bom então, né? Como se eu estivesse desdenhando, como se eu não estivesse ligando para o que para o que você está falando, entenderam? Então, muitas vezes quando a gente se comunica e você coloca, né, você fala alguma coisa, você coloca um ha, o riz, né, você dá uma risadinha, é o gesto, é a linguagem que você está utilizando para mostrar para a pessoa que está do outro lado que você está falando algo do ponto de vista engraçado. Você não está sendo irônico, você não está ofendendo. Ou seja, para o Merleau-Ponty, a linguagem que nós utilizamos, que ela é originária do nosso corpo, ela constrói sentidos e significados. E para essa construção de sentidos e significados,
a outra pessoa ela também deve entender que existe o mesmo sentido e o mesmo significado. Se nós colocarmos há 10 anos atrás a ideia de meme, os sentidos e significados de memes há 10 anos atrás é bem diferente do sentido e significados de memes no ano de 2020. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, bora lá. Próxima questão. O outro e a intersubjetividade. Veja bem, o Merleau-Ponty, quando nós estamos falando do outro e da intersubjetividade, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, ó. Imagine a ideia, nesse momento que nós estamos passando, né? Que nós estamos sozinhos no mundo, certo? Então, nesse momento, eu estou dentro do meu quarto, sozinho, falando para uma câmera. Talvez vocês estejam sozinhos no seu quarto, sozinhos na sala, sozinhos em algum cômodo da sua casa, tá? E você pensa, poxa vida, estou sozinho. Que solidão. Estou me sentindo só. Só que veja bem, para eu construir essa visão de só, de solidão, ou que eu estou sozinho, eu preciso ter convivido com o outro. Ou seja, para que algo faça sentido para mim, eu preciso necessariamente viver com o outro. Ou seja, tudo que faz sentido para mim, estou sozinho nesse momento, falando para essa câmera, gente, tá tão difícil, vocês não têm noção. Gente, isso eu só tenho essa concepção de estar sozinho porque eu já convivi com vocês durante muito tempo. Ou seja, eu consigo construir a categoria solidão. Por quê? Porque eu já convivi. Se eu não tivesse esse convívio com um outro, eu não conseguiria construir essa categoria. Tudo bem? Bom, então, a comunicação, de maneira geral, ela se passa primeiramente com o gesto. Então, o gesto seria o quê? Essa linguagem. E depois vem a palavra. Ou seja, para o Merleau-Ponty, vamos pegar essa frasezinha aqui. Eu e o outro somos conscientes um do outro em uma situação comum. Então, por exemplo, nessa imagem, tá? Então, eu sei que tem alguns alunos aí que adoram dança. Ou seja, quando a pessoa vê um espetáculo, né, uma apresentação de dança ou vê essa própria imagem, ela constrói uma relação de comunicação. Ou seja, ela pode achar essa imagem linda, ela pode achar essa imagem emocionante. É aquela coisa, nossa, eu não acredito que eu chorei assistindo aquele filme. Gente, sem zoeira. Quando eu tinha 6 anos, vou me entregar aqui para vocês. Teve uma excursão da escola e eu fui assistir Rei Leão no cinema com todos os meus amigos. Isso não é spoiler porque todo mundo já assistiu Rei Leão. Quando o Mufasa morre, eu chorei, mas eu chorei. E todos os meus amigos tiraram sarro de mim. Ou seja, esse fato que eu passei, que eu tenho na minha memória até hoje, foi marcante para mim, é óbvio, mas é porque eu me envolvi com aquele filme emocionalmente, ou seja, aquele filme ele passou um sentido e ele passou um significado para mim que foi diferente de todos os meus amigos da sala. Então, nós construímos essa interação com o mundo através da intersubjetividade, ou seja, a capacidade que nós temos como homem de se relacionar com o seu semelhante. Ou seja, essa relação que nós temos um com o outro é o que o Merleau-Ponty chama de intersubjetividade, certo? E a intersubjetividade, ela é a possibilidade da
coexistência entre sujeitos por meio da comunicação. Ou seja, é só na relação com o outro que eu consigo criar a minha ideia de coexistência e eu consigo me comunicar. Aí vem uma questão interessantíssima, de Merleau-Ponty, que casa um pouquinho com o que nós vimos anteriormente com o existencialismo, que é a questão do alter ego, ou seja, a questão do outro eu. Então, nós seres humanos, nós somos capazes de construir um alter ego, ou seja, uma outra pessoa. Eu vou citar aqui uma frase do Merleau-Ponty para explicar para vocês. Olha, há um eu que é outro, que se encontra alhures. Alhures quer dizer outro lugar. E me destitui da minha posição central. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós, seres humanos, que nos relacionamos o tempo todo com o outro, nós somos capazes de criar um alter ego, ou seja, um outro eu. Então, por exemplo, vamos dizer que você está a fim de conquistar uma pessoa. Você é capaz, muitas vezes, de criar um outro eu para agradar essa pessoa. Então, por exemplo, eu adoro rock e a minha esposa, ela é pagodeira. Ou seja, vocês podem ter certeza que eu já fui em vários shows de pagode, mesmo não gostando. Por quê? Porque eu queria agradar a minha esposa, porque eu queria fazer com que nós tivéssemos um bom relacionamento. Então eu crio um alter ego, um outro eu que suporta 2 horas do show do Alexandre Pires. Não sei se vocês conhecem esse cantor, talvez tenha algum pagodeiro aí, mas enfim. Então, gente, nós como seres humanos e como seres que nos relacionamos um com o outro, nós temos a capacidade de criar um alter ego, um outro eu, para que o relacionamento entre as pessoas e os gestos, os sentidos e os significados, eles sejam construídos. Para e pensa, talvez a pessoa ela tenha uma percepção de você porque você trata essa pessoa diferente da forma que você trata o seu melhor amigo. Às vezes o seu melhor amigo ele faz uma bela de uma mancada, mas ele fala assim: putz, cara, o que você fez é uma mancada, mano. Não acredito que você fez isso. Mas você releva. Por quê? Porque você já construiu uma relação. Talvez, se uma outra pessoa que você não tem um relacionamento muito próximo cometa a mesma atitude com você, você tenha um comportamento diferente. Então, você constrói uma visão de você, sujeito, diferente da que o seu melhor amigo tem de você. Então, parem para pensar um pouquinho nos nossos relacionamentos em classe, nos nossos relacionamentos na própria vida. Como que nós nos apresentamos para o mundo? Será que nós somos o tempo todo aquilo que nós aparentamos ser? Então, pessoal, dentro dessa perspectiva, nós vamos para a última parte do Merleau-Ponty, que é a questão da liberdade. Tá? O homem, a liberdade e o mundo perceptivo. Ou seja, gente, como eu falei, nós temos a percepção de mundo, porque o momento histórico que nós vivemos, eles nos traz essa percepção. Ou seja, diferente dos outros filósofos existencialistas que têm uma percepção de liberdade, tá? Para o Merleau-Ponty, a liberdade ela só pode ser encontrada no próprio curso da vida. Ou seja, nós ao tempo todo criamos a nossa concepção de liberdade. Olha, eu sou livre, eu estou solteiro, eu posso fazer determinadas coisas. Por quê? Porque eu não tenho uma outra pessoa para dar satisfação. Só que agora eu estou namorando, ou seja,
a minha visão de liberdade, ela se modificou. Ou seja, é apenas no curso da nossa própria vida que nós podemos encontrar a nossa percepção em relação à liberdade. Ou seja, a construção de ser livre para Merleau-Ponty, ela pode ser recriada a todo momento. Certo, pessoas? Beijão no coração. Até mais!